Então, gente, a gente vai começar aqui a última mesa do dia, tá? Vou passar a palavra para a Inês, para fazer essa introdução. Boa tarde. Então, estamos todos aqui para a conferência. Ui, essa cadeira para mim não dá. Para mim, é para você? Quer ver? Posso pegar uma outra? É para a Lúcia também. Bom, tá bom? Muito bem. Então, estamos aqui para a conferência 2, que será ministrada pelo professor. Eu vou falar primeiro da Lúcia e depois do Vicky, mas depois vou apresentar o contrário. Eu sei que vocês vão falar dessa hora. Vicky e Lúcia, vocês sabem? Não, vou apresentar tudo. Então, o Winfried Goethe, está certo a pronúncia? Nasceu na Alemanha, vocês conhecem, né? Você mais conhecido para vocês do que para mim. Mas ele é nascido na Alemanha, estudou no mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos, foi professor em várias universidades na Alemanha e atualmente está na PUC São Paulo, certo? É membro honorário da Associação Internacional de Semiótica Visual e ex-presidente da Associação Alemã de Semiótica, e é professor, como eu disse, da Universidade Católica de São Paulo. Ele tem vários livros em português, alguns deles junto com a Lúcia, todos sobre semiótica, comunicação, imagem, mídia, estratégia de semiótica da publicidade. Manual de semiótica que está no prelo, certo? Pelo menos assim, visuais. Foi professor visitante pela Fulbright, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e na PUC de São Paulo. Foi membro e diretor do Centro de Pesquisa em Cultura da Universidade de Kassel. E desde 2009 é emérito da Universidade de Kassel. Desde 2011 é professor de semiótica cognitiva da PUC de São Paulo. Por favor, me corrija se disse algo muito incorreto. Então, com a gente, Winfried. Começar. Muito obrigada pela sua apresentação desde já. Chega bem perto. Muito obrigado, em primeiro lugar, para essas palavras honrosas. Muito obrigado pelo convite de participar nesse encontro, sobretudo a professora Clarice, que creio que foi responsável para esse convite. Eu vou começar com aquilo que se chama na retórica captatio benevolentiae, quer dizer, pedido de desculpa, porque, em verdade, são dois. Primeiro, que mudamos o programa, porque a Lúcia estava em primeiro lugar. Mas essa mudança tem razões temáticas. A minha contribuição está mais virada para questões conceituais e históricas. E a Lúcia vai falar mais sobre temas atuais. O segundo pedido de desculpa é que me sinto intimidado depois de 2 horas de contribuições tão brilhantes sobre o tema do análogo e o digital. Eu tenho medo que já não posso contribuir mais nada a esse tema. Mas, em parte, eu vou falar sobre
esse tema e a repetição da discussão desde os anos 70. Então, o meu título é esse aqui, o análogo, o digital e os códigos a partir de perspectivas semióticas. Na teoria moderna da semiótica, há, como se sabe, duas correntes principais, a estruturalista e a Peirciana. Uma das características que distingue as duas é a abordagem ou tópico do análogo em relação ao digital. O princípio da organização digital dos códigos binários era o grande tema da semiótica estruturalista nos anos 70, no auge da era do estruturalismo. O dogma saussuriano da oposição como o fundamento dos sistemas semióticos combinava bem com o novo paradigma da teoria da informação e os seus códigos binários, como atestam, sobretudo, os escritos de Roman Jakobson. Em paralelo com a teoria da informação e a sua interpretação do alfabeto como um código binário, como já vimos hoje, a linguística estruturalista começou a decompor as línguas em unidades mínimas de estruturas binárias, tanto no nível fonológico como nesse diagrama de Roman Jakobson, que representa a fonologia da língua russa, como no nível semântico, como no seguinte exemplo dos traços distintivos de 6 insectos. Não preciso entrar nos pormenores, porque os princípios, plus e menos, são bem conhecidas. Gramsci até declarava que a semiótica não era mais o estudo dos signos, mas desse tipo de componentes subsígnicos que constituem as oposições entre os significados dos signos verbais. Em paralelo com a virada da semiótica para os códigos digitais na linguística semiótica, desde o final dos anos 60, aconteceu uma virada da semiótica e, ao mesmo tempo, do comércio das mídias, do análogo para o digital, para a qual a obra de Willem Flusser sobre as imagens técnicas, a discussão sobre o computador como mídia universal, sobretudo Kittler, Tolen, Preuss, na Alemanha,
de um lado, e a comercialização publicitária de dispositivos digitais, como CD e gravadoras de vídeo, do outro, podem ser considerados representativos. Com essa virada, as mídias digitais adquiriram o nimbo de ter inaugurado uma nova época da cultura midiática, a tal chamada era digital. A transição do paradigma das mídias análogas para as mídias digitais foi celebrada como revolução digital. Ao mesmo tempo, o análogo adquiriu a conotação do antiquado e do ultrapassado, enquanto as mídias digitais ficaram associadas à ideia do progressivo e qualitativamente insuperável. Na semiótica de Peirce, não há nada que corresponda aos binarismos dos estruturalistas. Há até indícios de que ele os teria abominado como vícios metodológicos de dualistas, que ele sempre denunciava como realizando, citação, suas análises com um machado, deixando como elementos finais pedaços não relacionados do ser. Por outro lado, a semiótica de Peirce possui instrumentos diferenciados para analisar tanto as mídias digitais como as análogas, os quais os estruturalistas tinham deixado de lado como um resto não analisável com instrumentos semióticos. Esses instrumentos vêm da classificação triádica dos signos de Peirce em símbolos, índices e ícones. Uma tríada que é reduzida a uma dicotomia, a um dualismo na distinção entre o análogo e o digital. O simbólico, que é o registro da lei e dos códigos, é o domínio do digital, visto que o digital, com a sua codificação, sem a sua codificação, é um nada. O primeiro autor que percebeu essa conexão entre o digital e o simbólico foi talvez Lacan, na sua lição sobre a psicanálise e a cibernética de 1955. Foi Kittler que baseou uma inteira teoria das mídias digitais nesse insight lacaniano, desde que ele escreveu sobre o mundo do simbólico, o mundo da máquina. No que diz respeito ao tal chamado princípio do analógico, vale a pena, em primeiro lugar, observar que o termo analógico é
em verdade, mal escolhido com referência às mídias não digitais. Uma analogia é uma forma de argumentação baseada em comparação. Aristóteles a define assim: se for permitido atualizar e abreviar o seu exemplo, onde ele fala de guerras na Grécia. Eu modernizo assim: se A corresponde a má, V a guerrear com os vizinhos, C Alemanha contra a Polônia e D Rússia contra a Ucrânia. Então, se necessitamos demonstrar que a guerra contra a Ucrânia é má, temos que nos contentar que a guerra contra vizinhos é má. Em termos de fórmulas, A, B, C, D, ele descreve isso formalmente na sua retórica. Sem entrar mais na lógica, nem na política da analogia em geral e desse argumento por analogia em específico, deve ser evidente que as mídias análogas não têm características desse tipo, exceto talvez no que diz respeito à característica da semelhança que as imagens análogas apresentam com o seu objeto representado. Alguns autores já começaram a substituir o conceito de representações análogas por formulações mais adequadas, como representações análogas ou icônicas, para deixar claro que os signos envolvidos na tal chamada comunicação análoga são ícones. Porém, o termo análogo, não é necessariamente sinônimo com o icônico, porque o domínio da sinalização análoga também inclui signos indexicais, isto é, signos determinados pelos seus objetos por razões de uma causalidade física. Termômetros de mercúrio, por exemplo, assim como relógios de sol ou de areia, são exemplos típicos de sistemas indexicais. Peirce até classificou as fotos do seu tempo como signos indexicais por causa da relação da causalidade óptica da produção das fotografias. Mais detalhadamente, mas ainda abreviado, Peirce define fotos como, em primeiro lugar, signos indexicais, admitindo que elas incluem algo de icônico. O tema da dicotomia da analogia versus o digital, que parecia suficientemente discutido nos anos 70, sobretudo por Anthony Wilden,
voltou recentemente à pauta da filosofia da mídia. Notáveis são as reflexões sobre o tema do filósofo canadense Brian Massumi e do filósofo da mídia francês Bernard Stiegler, em contraste com o teor encomiástico dos discursos estruturalistas sobre o digital dos anos 70, os dois filósofos exemplificam uma virada dramática, se não apocalíptica, do discurso teórico, longe do discurso encomiástico sobre o digital, para uma nova teoria do analógico que já parecia ultrapassado. Massumi desenvolve o argumento de que o análogo é o princípio fundamental da cognição humana, enquanto o digital é meramente uma citação nada eletrônico. No capítulo 5 do seu livro Parables of the Virtual Movement, Effect and Sensation, com o título Sobre a Superioridade do Análogo, ele descreve o argumento seguinte, desenvolve o argumento seguinte. Ler significa transformar a forma qualitativa das figuras alfabéticas em figuras de linguagem e pensamento. Isto é um processo analógico. Fora de sua aparência, o digital é um nada eletrônico, pura possibilidade sistêmica ao surgir do limbo eletrônico. O digital aparece como uma transformação do analógico. Restrito ao tema da transição da fotografia análoga para o digital, Bernard Stiegler, no seu ensaio sobre a imagem discreta, no livro Ecografias da Televisão, com Jacques Derrida, ele interpreta perda da aura do real, antes associada à fotografia analógica, na era da fotografia digital. Na sua interpretação, a manipulabilidade técnica dessas novas imagens técnicas nos confronta com uma fantasmagoria que até começa a abalar a confiança geral dos espectadores na democracia. Citação: a digitalização do análogo desestabiliza o nosso conhecimento do isto foi. Uma citação de Roland Barthes. E nós temos medo disso. Além disso, temos medo de uma luz noturna, night light, que caracteriza o digital, enquanto as imagens análogas eram ainda emanações da vida. A citação: a luz da fotografia
análoga chega até nós da noite do passado, um passado que eu não vivi, mas que já foi dia. Tornou-se irreversivelmente noite, isto é, o que o passado é, o fantasma. Mas o dia deve ter tocado os halogenetos da prata primeiro. As luminâncias de prata ainda têm a ver com o toque e com a vida, com uma vida passada. Foi a foto digital. Essa luz vem do Hades, do reino dos mortos, do subterrâneo. É uma luz elétrica liberada por materiais das profundezas do ventre da Terra. Uma luz eletrônica, ou seja, decomposta. Ao comparar o tom apocalíptico dessas novas avaliações do digital com o tom encomiástico que a mesma mídia recebeu na década de 1970, pode-se duvidar se os pesquisadores dos dois períodos da história das mídias se referiam à mesma coisa. E, de fato, os conceitos do análogo e do digital têm sido aplicados de forma bastante diversas, sobretudo no que diz respeito ao digital. E, de fato, não só o análogo, mas também o digital são conceitos usados em sentidos bem diversos. Os três mais comuns dos quais são os seguintes. Eu preciso abreviar, apesar do fato que começamos um pouco atrasados. Não quero roubar o tempo precioso da professora Lúcia. Primeiro, o digital é usado como um sinônimo de numérico. Este uso do conceito é motivado pela etimologia da palavra digitus, dedo. Vale ressaltar que os elementos de uma representação digital não precisam ser números, podem ser plus e menos. Francis Bacon, que inventou a representação binária do alfabeto no seu livro 6, capítulo 1, da sua obra em latim, De Augmentis, de 1623, usou as letras A e B. Na sua tradução, essa versão do alfabeto digital de 1623 é essa aqui. Ele usava o termo biliterary nessa altura. Bacon reconheceu o princípio da digitalização num outro contexto, o contexto da criptografia.
a mensagem fuja, por exemplo, teria essa forma ilegível para o inimigo, por exemplo. Segundo, digital como discreto. Já ouvimos muito sobre isso e eu posso o discreto e o contínuo. Não. O não contínuo, obviamente. E 3, digital como sinônimo de binário, mas é preciso saber que o digital não precisa ser binário, tem sistemas digitais com 10, baseado em unidades de 10, e tem até autores que definem o nosso alfabeto de 24 letras como digital, uma forma da digitalização da escrita, como muitos devem saber. Ao concluir, podemos agora entender melhor o medo de Massumi e Stigler das tais chamadas imagens digitais. O medo que esses filósofos descrevem é o medo não de representações icônicas nem analógicas, mas das representações indexicais na definição de Peirce, porque a perda da conexão das imagens fotográficas com os objetos representados na fotografia digital é uma perda da conexão das imagens com o real, que costumava ser representado nas imagens fotográficas, tal como Roland Barthes as descreveu com a sua frase clássica do "isto foi". Obrigado. Para Lúcia, depois do debate. Então, muito obrigado, Luiz. Agora vou apresentar a Lúcia, professora Lúcia Santarelli, é pesquisadora 1 ano do CNPq, graduada em Letras Português e Inglês, professora titular no programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica e no programa de pós-graduação em Tecnologia da Inteligência e Design Digital, Humboldt PUC São Paulo. É coordenadora da pós-graduação em Tecnologia da Inteligência e Design Digital. E muitos outros cargos aqui. Presidente honorário da Federação Latino-Americana de Semiótica e membro executivo da Associação Mundial de Semiótica Mass-Mediática e Comunicação Global do México desde 2004. É correspondente brasileira da Academia Argentina de Belas Artes, eleita em 2002. E também foi eleita presidente para 2007 da Charles Peirce Society USA, e também membro do Advisory Board of Peirce Edition Project in Vietnam. Ela mencionou que tem interesse que seja exaltado os prêmios. Só os prêmios já estão. Os prêmios já discuti em 2002, 2009, 2011 e 2014. O prêmio Sérgio Mota em Arte e Tecnologia, em 2005. E o prêmio Luiz Beltrão, Maturidade Acadêmica, em 2010. Tem inúmeros mestres, doutores, pós-doutorados que ela orientou, 55 livros publicados. Seis. 500, mais de 500, perto de 500 artigos em periódicos científicos no Brasil e no exterior.
E suas áreas recentes de pesquisa, como é óbvio pelo currículo, é comunicação, semiótica cognitiva computacional, inteligência artificial, estéticas tecnológicas e filosofia e metodologia da ciência. Então, Lúcia, muito obrigada por estar aqui e desde já agradecemos a sua apresentação. Boa tarde, muito obrigada pela apresentação. Só que o pessoal está falando, vou falar mais perto. Mais perto. Bem, em primeiro lugar, eu estou com uma gripe muito forte. Eu espero que a minha fala não seja contrabalançada por uma sinfonia de tosses. A outra coisa é que eu imaginei que a tarde seria dedicada ao tema do analógico, do digital, e como eu tenho trabalhado bastante, não, antes de tudo, agradecer a Clarice pelo convite, evidentemente, vir para o Rio e reencontrá-la. A gente se encontrou numa situação muito, muito especial, num castelo, uma semana, com poucas pessoas escolhidas no mundo, foi aí que eu a conheci, para discutir, naquela época, 1997, semiótica computacional. Ela era uma grande especialista e eu uma leiga daquelas. Mas, de lá para cá, tenho trabalhado muito com esse tema. Eu acho que a computação veio para ficar, e hoje nós estamos na fase da inteligência artificial, que também veio para ficar. A gente tem que pôr isso na cabeça, e como é que nós vamos nos adaptar? Bom, eu escolhi pegar a ponta. Não vou discutir o analógico digital. Como eu sabia que já havia uma mesa antes, e eu vim trabalhando com a questão, não é, semiótica, eu tenho me preocupado muito, inclusive com a inteligência artificial, eu tenho me preocupado com as consequências humanas. Tanto é que eu costumo dizer, a minha especialidade hoje na inteligência artificial é a inteligência artificial centrada no humano. E, evidentemente, uma questão fundamental é a questão da ética, né? Que eu também tenho me especializado. Então, aqui estão meus grupos de pesquisa, todos eles têm blogs, um tem 26 anos, outro tem 12 anos, outro tem 8 anos, e tem um acervo bem grande de documentação nesses blogs. Não é um blog meu, é um blog de grupo, mas eu participo também deles. Então, eu vou ler, porque para me manter no tempo, e isso aqui é uma apresentação muito breve, de temas que têm me preocupado bastante. Então, a era digital, que tanta disrupção sociopolítica e mesmo psíquica está trazendo, teve início nos anos 50 com o computador, cuja evolução culminou na internet, que levou ao web. No final dos anos 90, a sociedade já estava dando início à sua imersão nas arquiteturas líquidas informacionais e interativas daquilo que, na época, era chamado de ciberespaço e sua correspondente cibercultura. Com uma velocidade inquietante, a digitalização foi penetrando em todas as práticas sociais, atingindo o sistema econômico, político, cultural e artístico. Há muito para se dizer sobre esses efeitos, impactos e consequências da digitalização na vida social. Eu escolhi um traço que eu considero fundamental, a saber, a aceleração disruptiva que hoje nos conduziu muito rapidamente à passagem da digitalização à dataficação, a era dos dados, que pode ser considerada como uma segunda idade da internet. O tema da grande aceleração vem sendo tratado no âmbito
das discussões sobre o Antropoceno. Infelizmente, o termo não foi aceito na última reunião dos especialistas, mas ele vai voltar, que é inegável. No contexto da geologia, das mudanças climáticas e da crise ecológica do planeta. Há um certo consenso de que a grande aceleração se tornou aguda depois da Segunda Guerra. Vão vendo que o computador nasce junto. Então, inclusive, já escrevi um texto sobre a aceleração no mundo da comunicação. Isso aqui é apenas uma parte daquilo que eu já escrevi. Quando a exploração dos recursos da Terra se fez acompanhar por uma inédita explosão demográfica, a ponto de se esperar que, neste século, a população do planeta chegue a 10 bilhões de pessoas. Talvez mais, porque já estamos com 8 bilhões. As florestas tropicais desaparecem em um ritmo alarmante, soltando dióxido de carbono e levando à extinção de várias espécies. Foi essa época também que determinou o surgimento da era nuclear e a assinatura radioativa que ela deixou sobre a superfície da Terra. Esse filme, né, Oppenheimer. Paralelamente, a economia global cresceu 10 vezes em apenas algumas décadas. Mas uma das grandes preocupações nessa aceleração encontra-se na perda da biodiversidade, quando o ritmo da extinção das espécies da biosfera está correndo ao passo de 100 a 1000 vezes mais rapidamente. Enfim, o grande problema é que, acompanhando esse ritmo, estamos exponencialmente consumindo mais recursos da natureza. Se a mudança do ritmo da própria mudança já deixa marcas na própria geologia do planeta, ela não poderia deixar de estar presente e se fazer notar em outras tantas realidades humanas. Para tomarmos como exemplo, apenas um exemplo, uma realidade que está bem próxima da nossa experiência cotidiana, acessível a todos, sem menosprezar as variações geopolíticas, porque elas são muitas, tenho tomado a vivência das redes sociais como uma camada muito visível da cultura, capaz de servir de exemplo palpável para qualquer um de nós, para a constatação de que vivemos em ritmo de aceleração. Então, eu chamo de giros copernicanos das redes sociais. Eu dei o nome de giros copernicanos porque, de quando em quando, e muito rapidamente, as redes promovem verdadeiros giros de mudanças nos seus modos de funcionamento. Para tornar isso evidente, eu vou marcar aqui algumas grandes conjunturas que se deram do fim dos anos 90 para cá. É impressionante, conjuntura inicial. Quando a internet começou a disseminar o computador como mídia comunicacional, interativa e planetária. Sob o nome de cibercultura, essa condição foi recebida com grande euforia. Nós trabalhávamos na área de comunicação, democracia, enfim, uma euforia. Embora já houvesse vozes distópicas, predominava um discurso sobre democratização da informação. De fato, não era pouco o encantamento diante das formas emergentes de socialização, de trabalhos em equipe, dos portais, dos sites, dos buscadores, que, aliás, não nos levavam muito longe naquela época, mas a gente já estava feliz. E do ainda incipiente acesso à informação. Os browsers eram terríveis, quando a gente compara com o Google. Primeiro giro copernicano, chamado de Web 2.0, anos 2000. O giro refere-se ao momento em que, graças às novas plataformas de relacionamento, Twitter, Facebook e outras mais, o usuário tomou o poder sobre as redes.
facilitado pelos dispositivos móveis. Reinavam as wikis, os blogs, que atraíam as comunidades sociais de usuários, como abelhas ao mel. Estávamos na primeira década deste século, apenas uma década, não é, um pouco mais, né, de uma década atrás, uma espécie de idade da inocência. Publicávamos coisas simples, do dia a dia, fotos das pessoas que amamos, dos animais de estimação, cenas caseiras e até coisas engraçadas e absurdamente tolas. Sem a patrulha ideológica, as pessoas se sentiam protegidas em um grupo restrito de amigos de verdade. Segundo o giro copernicano. Deu-se, então, a entrada das redes na era do anticlímax. A coisa pegou fogo. Lacradores de direita, de esquerda, de centro e de todos os matizes, que, ao fim e ao cabo, terminam sempre por se aproximar dos extremos maniqueístas, que são os mais fáceis, sem constrangimento ou qualquer autocrítica. Xingam-se pelas redes sociais, sendo que o Facebook, com excelentes recursos visuais e de interação, principalmente para o brasileiro que gosta de falar muito, nos Estados Unidos é o Twitter, que é breve, parece ser um lugar ideal para isso. Essa fase louca de argumentações lacradoras, que marcou o processo político brasileiro nos últimos anos, continua muito presente até hoje e piorou. Especialmente porque as redes converteram-se em fontes inesgotáveis de desmedida disseminação de fake news e agora de deepfakes. Piorou muito a coisa, precisamos levar isso em consideração. Instalando nossa visão da realidade em uma era da pós-verdade. Ao mesmo tempo, isso convive com muitas outras coisas. Games, o comércio eletrônico, contextos geoespaciais, convive ainda com o incremento da conectividade, graças aos metadados semânticos, com a ubiquidade que permite a conexão de quaisquer recursos da web, de modo que os mais variados serviços podem ser utilizados em todos os lugares. Terceiro giro copernicano. Embora as redes digitais continuem a provocar muitíssimo frisson, tanto quanto eu posso ver, elas se constituem hoje apenas a ponta do iceberg. Nós temos que começar a aprender a ler o invisível, porque é lá que está se passando tudo. Inteligência artificial, ChatGPT, etc. Pois as sociedades humanas entraram decididamente numa nova era. Alguns a chamam de segunda era da internet. É tamanha a variedade de recursos atuais, digitais, que parece justa nomenclatura de Web 4.0, 5.0, isso é uma bobagem, para abrigar os grandes temas do momento, cuja sequência não custa repetir. Computação na nuvem, internet das coisas, comunicação máquina a máquina, internet dos corpos, Big Data, cidades inteligentes, tudo isso incrementado pelos algoritmos de inteligência artificial, responsáveis pela manipulação dos bilhões de dados que transitam pelas redes sob o domínio das Big Techs. A explosão do identitarismo. Falei que eu ia tossir. Há uma pletora de efeitos, no mínimo, preocupantes. No mínimo, preocupantes. Provocados por esse cadinho de transformações, que mais uma vez, devem ser analisados sob um ponto de vista geopolítico, que eu não vou ter tempo aqui de desenvolver. Entretanto, porque questões de tempo, nesse cadinho, para manter a coerência da escolha,
por questões, não é a minha escolha, que foi por questões da ordem da discursividade, eu selecionei mais uma vez apenas um filão, aquele que é mais visível, a saber, a explosão do identitarismo e das reivindicações ativistas. Essa explosão apresenta raízes históricas, que é preciso resgatar. A gente precisa resgatar questões históricas, para não cair nessa onda do presentismo, como se o mundo tivesse começado agora. A tradição do ativismo político teve suas origens nos movimentos operários, no nascedouro do capitalismo industrial, quando as jornadas de trabalho chegavam a 20 horas diárias, sem descanso semanal. Esses movimentos, com as transformações que lhes eram específicas, inseriram-se na tradição dos movimentos populares dos escravos, artesãos, camponeses e plebeus. Foi na década de 70 que os movimentos sociais, que eram entendidos até os anos 70 como ações coletivas de caráter revolucionário contra as relações de produção contraditórias do sistema capitalista, equalizavam-se naquela época, portanto, a luta de classe na ação histórica da sociedade. Já a partir dos anos 80, com o fim da Guerra Fria, sob o manto da pós-modernidade, os movimentos sociais se tornaram mais heterogêneos e complexos, configurados no meio urbano, com estruturas e linhas de ação diversificadas, ambientalistas, feministas, pacifistas, pelos direitos dos animais, etc., sob o título de novos movimentos sociais, que, na maioria das vezes, ocorrem na forma de associacionismo civil, o que os unia na heterogeneidade era a oposição à ordem predominante por meio de estratégias de mobilização. Depois, com as redes sociais, não é? Os movimentos de rua, que transformaram completamente esses movimentos sociais. Mudou-se, então, mudou e ampliou-se também a concepção de movimentos sociais, anteriormente atrelada estritamente ao marxismo. A grande mudança viria com o Weber, quando as estratégias dos movimentos sociais passaram a tirar proveito dos aparatos das redes. Antes, estritamente dependentes das praças públicas, bloqueios de estradas e de avenidas, os movimentos sociais ganharam aceleração e amplitude. Desculpa, gente. Graças às tecnologias computacionais interativas. Especialmente as nômades, que se desvencilharam dos limites estritos pelos fios. Começou a se espraiar, já tem, pelo ciberespaço, uma pluralidade de grupos com preocupações, interesses e comprometimentos comuns. Foram chamados de ciberativismo e netiativismo. Passaram a defender os direitos humanos das minorias, apoiando as causas ambientais, ecologia, desenvolvimento sustentável, reforma agrária, educação, arte e cultura, com formas de atuação e abrangência local, regional, nacional, internacional e limite de tempo, curto, médio e longo prazo, tudo muito plural. Ai, obrigada, obrigada. Bom, não dá para falar
Tá? E chupar. Bom, já vai. A partir dos anos 2015, daqui a pouco passa, a tendência ao pluralismo, em função do desdobramento crescente das redes sociais, hoje acrescidas pelo TikTok e Telegram, acentuou-se até o ponto de estilhaçar o pluralismo em uma gigantesca colcha de retalhos, de fragmentos. Tomando por base o cuidadoso estudo levado a cabo por Salgado, multiplicaram-se os ativismos relativos aos oprimidos e às minorias. Esse status costuma ser percebido como de vitimização e desfavorecimento ligado a uma dimensão politizada de identidades, cujas principais camadas incluem sexo, gênero, sexualidade, raça, etnia, etc. Para se ter uma ideia dos desmembramentos multiplicadores, basta citar as variações dos feminismos. Feminismo radical, marxista, liberal, socialista, negro, psicanalítico, igualitário, pós-estruturalista e ciberfeminismo. Atualmente, a terceira onda do feminismo está unida ao pós-colonial, ou melhor, decolonial, em que as críticas de gênero se municiam da crítica ao neoliberalismo e ao legado eurocêntrico da epistemologia ocidental. Infelizmente, a legitimidade dos movimentos identitários acaba por se dissipar em um oceano de mal-querer, das paixões tristes do Spinoza, em que se converteram as redes de seus sucedâneos, mergulhadas em ambientes de ódio, racismo, antissemitismo, homofobia e todos os riscos neofascistas associados. Então, a gente tem guerras culturais e já o Lyotard, em 79, antecipou a dissolução das grandes narrativas, só que mal podia ele supor que hoje estaremos desorientados entre estilhaços de representações de mundo, consequências sociopolíticas e psíquicas. A caracterização da aceleração da cultura contemporânea, aqui esboçada, ela me parece necessária para apalpar as condições em que ora vivemos, cujas consequências sociais e políticas abalam as camadas tectônicas da cultura. Aprendi isso com o Serres. As camadas tectônicas eu entendo como sendo todas as formas de cultura que foram precedentes à digitalização e à dataficação. A saber, a oralidade, a escrita, a gutenbergiana, a massiva, a midiática, acompanhadas das suas correspondentes injunções políticos-sociais que nelas deixaram suas marcas. Tudo isso não morreu, está hoje muito misturado. Olha aqui, oralidade, e minha garganta falhando. A gente reclama do computador, mas isso aqui também falha. As eras culturais precedentes não morrem. Permanecem como camadas tectônicas da cultura. Mas a cada nova onda na superfície, ChatGPT, metaverso,
as camadas se movimentam e elas se mexem e provocam uma grande confusão na superfície. Mas elas costumam ficar esquecidas, né? A gente falou muito de mídias, mas a cultura das mídias está numa camada tectônica. Das mídias, nós passamos pelas redes, nós vivemos no mundo de redes. Bom, deixa eu correr. Embora elas fiquem esquecidas, devido ao frenesi, que provoca um frenesi, em relação àquilo que está na crista da onda, isso tudo aumenta a confusão generalizada. Então, a moda é cair na moda, do presentismo e da autoridade. Algo que é intensificado pelo sensacionalismo, não só das redes, mas também do próprio jornalismo, dito qualificado, no qual, igualmente, todas as fontes se evaporam e se perdem, só vale o que está na crista. A outra crista que está tomando conta do sensacionalismo são as deepfakes. E os impactos que podem provocar nas eleições que se aproximam em vários lugares do mundo. É a grande preocupação. Os impactos, especificamente políticos, dessas disrupções são muitíssimos e profundos. Assistimos à fragmentação dos antigos conceitos de povo, populismo político, público, espaço público, debate público. Democracia é um valor ético, um princípio jurídico e um ideal coletivo inquestionável. Mas o modo como ela opera não pode mais ser pensado nos modos em que operava no mundo pré-digital. Exemplo disso foi o susto internacional de 2016, Nacional 18, e vamos ver o que nos espera. Tudo isso dá origem a uma oposição conflitiva entre, de um lado, o modo descentrado, submetido a uma nova economia da atenção, em que as pessoas pensam e agem na continuidade on-off de suas vidas, e, de outro lado, o modo com que as estruturas lineares e hierarquizadas do passado, cujo apogeu se deu na cultura da escrita, ainda teimam em permanecer tanto nas organizações sociais e políticas, quanto também nas formas de pensamento e de discurso, alimentadas por experiências conservadoras que a hibridação das linguagens, não, ainda não, e das culturas não é mais capaz de preencher. Para Sterling, estamos em um momento de transformação. Isso ele já falou há 15 anos atrás. Há 15 anos, não é erro de português. Estamos em um momento de transformação de um paradigma de controle moderno, baseado na centralização e hierarquia, para um paradigma pós-moderno, baseado em flexibilidade, horizontalidade, hoje em uma fase profundamente fragmentada. Finalizando. Receitas prontas para enfrentar tudo isso eu não tenho. Mas, do meu ponto de vista, e do papel socioeducacional que ocupo, o que posso dizer é que o esforço por melhor compreender
essa teia de complexidades, de acordo com o pragmaticismo de Charles Sanders Peirce, apresenta-se como um bom caminho para melhor agir. Obrigada. Desculpa a minha... Muito obrigada, Lúcia. Vou voltar para Você tem que sofrer a situação de resfriado. Então, agora, para conduzir o debate, vou apresentar aqui o Leandro Pinheiro, como é que é o seu? Carese, que é atualmente professor associado da Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Educação e Sociedade. É professor da pós-graduação em Filosofia da Rural, da linha de pesquisa Subjetividade, Ética e Política. Ele é professor pesquisador do grupo de pesquisa Filosofia da Tecnologia, certo? Então, agora, o Leandro vai conduzir o debate, aquecer o debate. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da organização do evento, Edgar, Thaís, por estarmos hoje aqui, agradecer também as excelentes apresentações, com palestras que nós temos agora. E eu vou fazer aqui, na verdade, um comentário e tentar formular algumas questões para a gente poder conversar um pouco sobre o que foi já aqui apresentado, né? E a minha impressão é muito próxima, né, que foi aqui apresentado pelos professores, principalmente pela professora Lúcia, e são questões que também me parecem extremamente importantes e afetivas, né, no cenário contemporâneo. Já na fala do professor Wilfred, e a gente observa, né, naquela excelente recuperação histórica que ele faz sobre a semiótica, né, duas sinalizações interessantes, né, tanto em Massume quanto em Stigler, haveria, então, um tipo de medo, né, um medo que já se observa na própria problemática de que, segundo Massume, o princípio fundamental da cognição humana ele já é ele mesmo analógico, já traria dificuldades, então, para a perspectiva do digital, né? E no Stigler haveria, então, essa possibilidade de uma manipulabilidade, né, da imagem, essa fantasmagoria, que acabaria, já aparece na fala do professor, essa uma possibilidade de abalar a confiança geral na democracia. E é um tema que eu acho que se conecta diretamente com a leitura da professora Lúcia, que claramente fez uma excelente exposição dessas diferentes fases de transição do mundo digital, né? E que, de uma primeira euforia, a gente chega, então, para os diferentes, gostei da expressão, vírus copernicanos, né, das redes sociais, e que apresentariam fases progressivamente bem diferentes daquela euforia inicial observada. E, de modo que, ao final, ela trouxe aqui já questões que me parecem muito importantes para serem pensadas no âmbito ético e político. Esse é o meu tema também de pesquisa. Atualmente eu tenho dedicado a estudar sobre a relação entre ética, produção de subjetividade, tecnologia, e tenho estudado bastante um autor contemporâneo, que é o Byung-Chul Han. E parece que há muitas interfaces, como foi colocado aqui também pela professora, e um pouco das minhas preocupações convergem bastante com as preocupações que foram aqui apresentadas. Uma que eu queria tentar pensar um pouco primeiro, se essa ressignificação dos movimentos sociais que acontece agora, associada a um tipo de explosão do identitarismo, né, e essas reivindicações ativistas que a professora sinalizou no âmbito de um cyberativismo, que agora, inflamadamente, né, traz temas, sejam ambientais, sejam temas ligados às minorias, à sexualidade, a questões de gênero, a questões de sexualidade, de raça, e essas inúmeras formas de ativismo. Em que medida isso tudo não nos exigiria repensar
como é a melhor maneira da gente fazer política, né? E o que é a política, né? Eu acho que talvez seja uma questão filosófica importante pensar questões de como articular uma demanda, né? Ações e possibilidades éticas e de que modo a gente deveria pensar ou repensar a política. Quer dizer, isso que a gente está fazendo hoje viabiliza, de fato, a possibilidade de um espaço público, viabiliza a possibilidade de uma elaboração discursiva, onde as pessoas tenham possibilidade, efetivamente, de escuta. Isso é uma coisa que o Byung-Chul Han destaca muito, que me parece muito interessante, como talvez a gente tenha que pensar um pouco hoje no esforço de construir um tipo de ética da alteridade, uma ética que se abre ao outro e que precisa exercitar a possibilidade de escuta, né, de atenção. Porque sem isso, não adianta a gente acreditar, no âmbito do mundo digital, que tem alguém ali ouvindo. O problema da democracia não é todo mundo falar. Hoje, a gente tinha essa impressão, né? Não temos democracia porque não há liberdade de expressão. Hoje parece que está todo mundo gritando e ninguém escuta ninguém. Então, talvez o desafio seja muito mais um exercício de abertura, né, de escuta, de atenção, de acolhimento, que torne possível recuperar uma discursividade, um diálogo, para construir possibilidades ético-políticas que sejam viáveis, né, no nosso cenário. Eu queria ouvir um pouco como é que os professores veem, né, esse desafio. E também saber também da professora Lúcia de que modo esse estudo do pragmaticismo de Peirce poderia ajudar na interseção com esses desafios políticos, que eu achei que também uma solução que seria apontada no final poderia ser também interessante para a gente pensar. Mas hoje talvez a gente esteja se deslocando, né, de uma democracia muito mais para um tipo de infocracia, né, para alguma coisa que talvez seja um tipo de dataísmo que nos leve, nos aproxime muito mais da barbárie do que propriamente da democracia, né? Barbárie no sentido benjaminiano, alguma coisa que veladamente democrática, e discursiva, e racional, e iluminista, no fundo se converte em ruínas. Como lidar com isso tudo, né, com essa política? Enfim, ia fazer só algumas considerações e trazer aqui algo para fomentar nosso debate. Pedro, obrigada. Você trouxe questões aí cruciais. Eu não sou cientista política. Repensar a política, repensar a democracia. Claro, são urgências que estão mudando muito rapidamente. Eu não sei se eu tenho resposta para isso, porque, como eu falei, eu costumo dizer que quando entra nesses assuntos, eu sou uma leiga bem informada. Não é porque a gente tem uma tarefa, inclusive, não apenas de cada pessoa que participa da rede, não é? Mas uma tarefa nossa, intelectuais, de não falar sobre aquilo que não sabe. Então, é claro que ele entende o problema político, óbvio que ele está aí, né? Está fervendo, mas eu falei sobre o ponto de vista daquilo que eu entendo. Ou seja, do ponto de vista discursivo, está acontecendo em termos de discursos. A política mudou, a gente está vivendo isso, e evidentemente, mudou para pior. Mudou para pior, porque nós vivemos em estado de temor. Olha o susto que nós levamos em 2016 e depois de 2018. Susto total. Então, o que pode acontecer? A gente não sabe. Então, eu vou ficar no meu tema.
né? Bom, primeiro Churran, eu fui a primeira a falar de Churran no Brasil. Conheço, está no meu livro 2017, é uma figura inacreditável, como pessoa e como intelectual. A história dele, a biografia está lá no meu livro, a gente conheceu pessoalmente, lá no Transmediário. Ele agrada tanto, eu vou dizer por quê. Ele consegue fazer diagnósticos inacreditáveis das nossas condições de vida ocidentais, porque ele tem um olhar que nós não temos. Ele é oriental. Conclusão, ele consegue perceber nervuras da nossa vida social e psíquica que passam despercebidas a nós. Por exemplo, sociedade do cansaço. Então, parabéns, né? Eu também adoro Churran. Agora, ele não é filósofo. Não é um filósofo. Ele é um diagnosticador. Ele cita Foucault, ele cita o outro. Não como Deleuze, por exemplo, citava os filósofos. Deleuze lia e escrevia sobre ele. Mas, qual é o meu campo? Você não quer falar? Bom, Fala um pouco, para depois eu falar. Meu campo. Eu vou falar do meu campo. bom, antes de ouvir do seu campo, acho que essa discussão sobre o medo do digital também tem o seu lado nostálgico e lembra um pouco Baudrillard, que criticava tudo, lamentava a perda do referente, mas nunca disse onde estava essa realidade que desaparecia. Então, eu, na minha fala, para contribuir, relativizar um pouco o que falei, eu achei interessante esse confronto, mas se você olha para os que escreveram sobre essa oposição já nos anos 70, você vê que eles já tinham uma visão bem diferenciada. Quer dizer, a oposição, eles já reconheceram, é uma oposição falsa, porque mesmo o nosso sistema nervoso, que funciona pela transmissão elétrica de impulsos. Ele, ao mesmo tempo, é análogo, porque você tem que, os seus nervos têm que chegar até um certo nível para acionar o nervo deslanchar. E isso mostra a complementaridade dos dois princípios, mas nem por isso é preciso diferenciar, e essa é a minha tentativa, analisar os conceitos na base.
Eu vou dar uma. Foi ótimo, foi entrada, porque eu sou pisciana, criada maníaca, certo? Que é uma maneira de se livrar da praga. O Dewey disse, a filosofia ocidental está prenhe de ninhos e ninhadas de dicotomias. Isso avança em tudo. Não é quando eu louvei o Chulhan, dicotomias para ele não existe. E mesmo o Peirce, por isso que o Peirce é tão marginal, nunca vai ser meio, não é? As avenidas da filosofia, porque ele mesmo diz, se nós formos falantes de língua indo-europeia e usarmos só a língua para pensar a lógica da língua, pensaremos dicotomicamente. Então, qual é a nossa salvação? Nós temos que fazer um grande esforço, né, para pensar as mediações. Não há nenhum acesso do humano àquilo que nós chamamos de, eu não falo real, porque o real é a realidade, o acesso à realidade, já no nível da percepção, é mediado pelos julgamentos perceptivos. Então, as dicotomias foram falsamente criadas, porque a lógica da língua tem imperado. E ela continua agora, hoje de manhã, por exemplo. O algoritmo não é artificial e o humano natural. O humano não é inteiramente natural. Durante muito tempo eu fiquei pensando, por que as pessoas têm tanto temor e atacam tanto a tecnologia? Nós, humanos, não nos damos conta de que a tecnologia já está instalada no nosso corpo. Esse aparelho que há pouco falhou, esse aparelho, é tecnológico. Ele é um artifício instalado dentro do nosso próprio corpo. Então, esse corpo que está aqui, que a gente preza tanto, tão natural, não, ele já está prenhe de artifícios. Então, o algoritmo não é inteiramente artificial e nem humano inteiramente natural. Se a gente não começar, não é, inclusive isso, não é que o Buber colocou, da onde vem essa oposição entre o analógico e o digital? Quem diz que o analógico é inteiramente analógico e o digital é inteiramente digital? Quem pôs isso na nossa cabeça? Por outro lado, o que eu aprendi com Peirce é a lógica da continuidade. Nós temos que parar de pensar em grandes rupturas sem a continuidade. E isso está nos levando no presente, eu apenas toquei rapidamente, a uma... Eu comecei a falar disso, mas agora eu descobri uma passagem maravilhosa naquele livro. O último livro que foi traduzido para o português, do Jonathan Crary, Terra Arrasada. É preciso ler. É tudo lúcido. Ele fala do presentismo, inclusive a lógica das redes. Ela nos coloca, essa lógica nos coloca nessa tensão da resposta imediata. Plim, plim, plim. Não é o clique, clique, clique. As pessoas não leem mais, principalmente no Brasil. O brasileiro nunca leu. Agora, então, a situação é dramática. Vou contar só uma história e daí termina a palavra ou a palavra do. Eu fui convidada há uns anos
de um projeto educacional de formação de professores para a cultura digital. Era o governo da Dilma. A gente trabalhou. Eu fiquei com a parte última, que era de conhecimento avançado. E aí resolvi fazer uma estrutura intermediária. Eu falei, bom, eu vou montar blocos de 3 páginas. Gente, isso já faz 10 anos, 8, por aí. Aí eu entreguei o material. Não, Lúcia, 3 páginas é demais. 1 página e meia. Vejam lá. Outro dia eu estava vendo uma matéria que os jovens não sabem mais lidar com o computador nem com o mouse, porque só vivem com o celular que substitui tudo. E estava conversando, não é? Caríssimo almoço, problema da leitura. Eu defendo que a leitura contemplativa tem que continuar. Nós temos que prezar a continuidade. Mas não vou ficar dando lição aqui de público, que eu detesto. Queria agradecer os comentários, as respostas, e acho que, de fato, temos aí um excelente diagnóstico e uma série. Acho que boa parte da tarefa é, acima de tudo, a gente conseguir formular esses problemas, né, que estão sendo pensados. E nesse sentido, por exemplo, que tanto Foucault e Lacan seriam filósofos na medida em que, como Foucault mesmo descreve, né, seria uma tarefa estabelecer uma ontologia crítica de nós mesmos, tentar entender aquilo no que nos tornamos, para que possamos pensar as nossas possibilidades de ultrapassamento. Né? O Han, eu acho que segue essa mesma perspectiva, uma filosofia de diagnóstico, de problematização, e nesse ponto tem certamente uma interdisciplinaridade muito valiosa com a questão da semiótica, da ciência política, da sociologia, da informática, da computação. E hoje nos exige, eu acho que esse diagnóstico do tempo presente nos exige o que se coloca aqui, se propõe a fazer, né? Tentar pensar numa interrupção dessas várias áreas para que o problema seja pensado com toda a complexidade que ele merece, para que possamos apontar, talvez, perspectivas. E me parece que, pelo que eu vi aqui, e certamente a questão da linguagem é uma questão importante, a questão, né, semiótica mostra a importância de como essa intermediação de um real possível, ali, de uma realidade a ser percebida, depende disso. Por isso me parece ser algo importante pensar como criar interrupções que dependem de pensar, repensar a linguagem e a sua viabilidade no espaço público para poder enfrentar os desafios que foram colocados muito bem pela mesa, também sinalizados como desafios para a política, para a democracia, e enfrentar esse cenário que nós hoje faz parte, nos constitui, né? Enfim. Aí não sei se tem alguma questão para passar aqui para... Tem questões? Vocês vão... no chat? Na sala, menina. Alguém na sala? Perguntas? Pergunta? Vamos achar aqui. Disponibilidade no chat, tá? Professora Lúcia, em seus estudos e reflexões, você já consegue ver uma 3ª/4ª revolução copernicana, ou giro copernicano? Seria esta nova revolução atrelada aos avanços provocados por avanços tecnológicos? Era da informação, computação quântica, se há um novo giro, você antecipa? O giro, eu não sei se eu antecipo, mas... Premonição é difícil, né? Não, eu não faço. Quando a gente tenta adivinhar o futuro, com toda certeza ele vai ser diferente daquilo que a gente imaginou. Isso é uma lição, né? Mas nós andamos obcecados com o futuro. Onde eu recebo convite para palestra, tem que pensar o futuro. Gente, o presente está tão problemático. Vamos tentar pensar o presente, não é? Em vez de ficar adivinhando o futuro.
Mas... qual foi mesmo? Pergunta aqui do chat, né? Sobre uma possível quarta revolução. Não. Eu acabei de escrever um livro volumoso, não é? Como diz o Sloterdijk, aquele filósofo que eu adoro, eu acho que é o maior filósofo atual, alemão, e pede desculpa pelo volume do livro. Ele fala, é uma ousadia apresentar um livro com mais de 150 páginas. Bom, a mesma coisa, escrevi um livro que se chama O Neo-Humano, a sétima revolução cognitiva dos sapiens. Eu trabalho, porque eu entrei em searas, né, que eu não tenho que explorar. Comecei lá no Homo erectus, habilis erectus, o que aconteceu para os sapiens começar a falar. Porque a condição humana, ela nasce, ela fala. Somos seres que falam, o único da biosfera que fala. E, como diz Lacan, como fala, fala para ser. Desmonta um pouco o Heidegger. Não é o ser, não é você busca o ser, mas você fala. E nesse livro, Sétima Revolução Cognitiva dos Sapiens, que evidentemente, a gente para no tempo em que está. Inteligência artificial. Eu escrevi um livro antes da IA generativa. A IA generativa é um outro paradigma da computação. Ela caiu no colo do usuário, da mesma maneira que a internet ou a web caiu no colo e na mão dos interatores. Então, é um outro paradigma. Mas eu posso estar equivocada. Mas eu acho, e a gente foi tão discutido, fiquei muito interessada na mesa anterior, o oitavo paradigma é a quântica. A coisa está apontando forte para isso. E não quero nem pensar o que vai ser o problema da aceleração. A questão, só para sintetizar, tudo que eu quis colocar é que, de fato, nós estamos numa grande aceleração em todos os níveis. E os seres humanos estão encontrando muita dificuldade para o caminho, como enfrentar. Costumo dizer também, já publiquei, o ChatGPT veio para colocar a ética humana à prova, para colocar a criatividade humana à prova. Então, nós estamos sendo colocados à prova. Valemos ou não valemos? Mas o que a gente vê por aí é que valemos pouco. Gente, depois vem as três. É uma tragédia. É uma tragédia. Isso que você falou, a ética. O princípio da ética é a autoridade, sempre foi. A ética não é individualista, ela é, por natureza, você estar no mundo como o outro. Mas, onde ela foi parar? Aproveitando essa questão da aceleração, que foi muito bem colocada pela professora Lúcia, parece que, de fato, tem um desafio ético, que é a gente aprender a lidar com essa dinâmica na qual estamos aí envolvidos. Isso envolveria um esforço também de se permitir uma outra experiência do tempo, porque parece que, senão, somos como que arrastados por um tsunami de informações, de velocidades e de demandas. Esse tipo de exercício é também um exercício que me parece um exercício do próprio pensamento, da reflexão para pensar sobre valores, sobre relações, condutas, escolhas.
o fato de que a tecnologia esteja aí, do modo como ela vem se apresentando, não significa que seja resolvido qual a melhor maneira de lidar com ela, de usá-la, para quê, com que finalidade. Isso tudo são questões abertas, né? E o problema é que a tecnologia anda numa velocidade muito mais rápida do que a capacidade que a gente tem de pensar sobre que relação a gente quer ter com ela, deveria ter com ela, ou qual seria a melhor maneira de trazê-la para o mundo em que vivemos da melhor forma possível, pensando então no sentido também do que é um bem viver, né? Então, a ideia aqui da comissão organizadora é agradecer mais uma vez ao Winfrey, à Lúcia, ao você, Leandro, e a todo mundo que assistiu ao colóquio. E esperamos o próximo, né? Vai ter amanhã ainda tem o último dia, esperamos todo mundo aqui. Amanhã, durante o dia todo, o coquetel vai. Muito obrigado. Obrigado a todos.